Dando início ao nosso ciclo de formação, hoje iremos apresentar o tema O Testamento de São Francisco e os gêneros literários do discurso de despedida na Sagrada Escritura. Então, o primeiro que podemos afirmar sobre o discurso de despedida é uma breve definição do que significa a morte para nós. Então, a morte é a porta de entrada para a vida eterna. E sabemos que um dos instintos fundamentais do homem é a autopreservação. Natural que nos apeguemos à vida, porque Deus nos deu e é uma coisa boa. Ao mesmo tempo, sabemos que a morte é inevitável. A evidência está no nosso redor, e embora possamos tentar ignorá-la, porque não gostamos de pensar nela, ela sempre entra em nossos pensamentos de tempos em tempos. Chegará o dia em que esta vida cessará para nós, e uma nova vida começará. Do ponto de vista físico, temos consciência da morte e sabemos o que ela significa. A alma é retirada do corpo, a qual deu movimento, sensação e vida. Essa dissolução pode ser gradual ou repentina. Pode ocorrer na juventude ou na velhice. Pode ser mais ou menos dolorosa, mas pode ser mais ou menos dolorosa. No entanto, é inevitável. É uma lei da natureza tão inexorável quanto qualquer de suas outras leis. Como tantas outras antes de nós, e como tantos outros de nós também teremos que submeter-se a ela. Então, diante dessa realidade, temos medo, e em certa medida é natural que sejamos, apesar de termos sido elevados por Deus acima do nível natural e colocados por sua misericórdia em um plano de graça. Um exame mais atento desse medo da morte nos mostra que é algo complexo. Há uma incógnita sobre a morte que nos assusta. Sabemos tão pouco sobre a vida de uma alma separada do corpo. É difícil para nós imaginar uma existência sem sensações corporais. Uma vida em que a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição nos sejam negados. Não temos experiência de vida de um espírito puro. E o desconhecido e o inexperiente são sempre assustadores. Entretanto, isso não é tudo. Como católicos, como cristãos, estamos cientes de nossas obrigações para com Deus e temos uma vida ainda que vaga. Temos ainda uma ideia, mesmo que vaga, da distância entre a criatura e o Criador. A morte significa o fim desta vida, mas também o início de uma nova vida. E há um exame a ser feito antes que possamos assumir nossa nova existência. Está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois da morte o juízo. Se examinarmos o nosso medo da morte, descobriremos que está centrado neste fato. Todos os nossos pensamentos, palavras, ações e omissões serão revistos, e o resultado decidirá a questão: uma vida com Deus por toda uma eternidade, ou uma eternidade sem Ele. Quando pensamos na majestade de Deus e em nossa própria fraqueza, ficamos com medo, e não é de admirar. Além disso, apesar de todas as dificuldades, nossa vida nesta terra não foi sem seus prazeres, sem as suas alegrias. Não gostamos disso, embora tenha sido entrelaçado com a tristeza e dor. Nós a conhecemos tão bem. Sua rotina, suas surpresas e seus prazeres. Na verdade, pensamos muito nisso, como se fosse a única coisa duradoura que tivéssemos de agarrar, em vez de ser um prazer transitório, um meio para coisas superiores. Agora temos que deixá-la, e com ela nossos amigos, nossas posses, nossos interesses e nossos familiares. Mas através de nossas ideias equivocadas sobre elas também se tornaram um elemento essencial para o nosso bem-estar. A morte parece uma ruptura final com tudo que conhecemos e amamos. Nós odiamos o pensamento disso e temos medo da realidade. Por isso que é importante preparar-se para a morte. No entanto, apesar de tudo isso, se formos sábios, não nos esquivaremos do pensamento da morte. O próprio fato de que é inevitável deve fazer com que nos esforcemos para nos preparar para isso enquanto temos tempo. Afinal, sabemos o suficiente sobre isso para perceber que é a coisa mais importante que faremos nesta vida e que a eternidade depende da maneira como fizermos isso. De fato, um estudo mais aprofundado
De fato, um estudo mais aprofundado deste acontecimento pode revelar fatores que modificam, se não remove completamente, o nosso medo excessivo deste momento chamado morte. E justamente isso que levou alguns personagens da nossa história sagrada, que viveram de forma antecipada a preparação para este momento, a escreverem os seus discursos de adeus, os seus discursos de despedida. Porque estes tinham consciência que em cada uma de nossas ações humanas, mesmo as menores e menos perceptíveis, estamos moldando nossa eternidade. Uma das glórias da liberdade humana, uma glória terrível, sem dúvida, é que por nossas escolhas livres, decidimos o que seremos para sempre. Diariamente, tomamos decisões que têm consequências eternas. Diariamente, tomamos decisões que temos consequências eternas. Jesus, em sua cruz torturante, é a imagem de quão indescritivelmente Deus ama o pecador, implorando, mas nunca forçando a sua conversão, nunca forçando o seu arrependimento. Então, sem dúvida, esta ideia de preparação para a morte está presente na mente de todos os católicos dignos desse nome, ainda que tendam a adiá-la para outra ocasião. Todos nós queremos morrer o melhor que pudermos quando chegar o momento. Mas no fundo do nosso coração, a maioria de nós sente que ainda temos muito tempo. No entanto, a experiência e as severas advertências de Nosso Senhor apontam para o fato de que simplesmente não sabemos quando morremos, quando morreremos. Deus escondeu de nós a hora, o lugar e as circunstâncias de nossa morte. Portanto, há apenas um caminho seguro aberto para nós, ou seja, fazer nossa preparação agora, não apenas adotando a atitude mental correta em relação à morte, mas também certificando-nos de que entendemos o significado e o propósito completo desta vida. E foi justamente esta antecipação, esta preparação antecipada ao morrer, que levaram grandes homens, grandes mulheres da nossa história a prepararem o seu discurso de adeus, o seu testamento, o seu discurso de despedida. Como católico, como cristãos, começamos a perceber pelo menos vagamente que esta vida presente é apenas uma preparação para a vida mais plena e perfeita por vir. Mas duvido que muitos de nós percebamos que ainda estávamos brincando de bandido em grande medida. Agarramos esta vida com tanta firmeza que havia um grave perigo dela se tornar a coisa mais importante para todos nós, enquanto a vida mais plena da eternidade era sempre deixada de lado. Então isso é verdade para todos nós. E nosso primeiro passo na preparação para a morte deve ser uma reorientação de nossas ideias. Um processo lento de nos forçarmos a perceber que aqui não temos uma cidade permanente, coisa criada pode realmente suprir, que as coisas criadas não podem realmente suprir as demandas do coração humano para a felicidade. Deus nos fez para um destino eterno. Se falharmos em alcançá-lo, todos os nossos sucessos e felicidade nesta terra não contarão para nada. E nossas vidas serão verdadeiramente perdidas. Se falharmos em alcançar Deus na próxima vida, então pode-se dizer de nós como foi de Judas: melhor para aquele homem nem não ter nascido. Então, caríssimos, esta é mais ou menos uma introdução ao nosso tema, Testamento de São Francisco, e o gênero literário dos discursos de adeus presente na Sagrada Escritura. Nós sabemos que São Francisco também preparou o seu discurso de adeus. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos do franciscanismo, afirmam que existem vários testamentos de São Francisco, testamento de Siena, outros testamentos, assim por diante. Mas chegou até nós de forma bem completa um texto bem estruturado e bem preparado, que temos como tema, como título, o Testamento de São Francisco. Então o exegeta espanhol Alonso Stocker apresenta três características próprias
do gênero literário discurso de despedida. O primeiro argumento, a primeira característica é que esse discurso sempre possui um argumento peculiar. A segunda característica é estrutura e forma interna especial. E a terceira característica, técnicas de estilo. Estes não são os elementos únicos e decisivos para decidir se uma obra pertence a este gênero. Há um outro autor, Munch, que apresenta outros motivos para a classificação de um texto como gênero literário de discurso como discurso de adeus ou de despedida. E o outro autor apresenta mais ou menos 4 características, pelas quais podemos identificar se um texto pertence ou não ao gênero literário de discurso de despedida, conforme a Sagrada Escritura. A primeira característica, o moribundo, ou que sobe ao céu, se despede reunindo sua família. A reunião serve para dar-lhes um ensinamento supremo e definitivo. Segundo, exorta aos descendentes, ou prediz o castigo ou o prêmio. Terceiro, apresenta sua vida ou a sua pessoa como modelo. Quarto, profetiza o destino do povo nos últimos tempos. As formas estilísticas do gênero discurso de adeus e despedida são fórmulas representativas e não fórmulas exclusivas do gênero. Primeiro se nos diz que o moribundo chamou aos seus. Este termo vem do hebraico. Este termo no hebraico tem o verbo kará, em grego kaleu, e em latim vocavit ad si. Então, para dizer que dentro da estrutura ou da forma estilística deste gênero, sempre estará presente o verbo chamar, kará, em hebraico, kaleu, em grego, e vocavit ad si, em latim. A segunda característica da forma estilística desse gênero, o moribundo ordena em testamento, no sentido de ordenar prescrições morais ou exortar. Então, uma das formas estilísticas do gênero de discurso de despedida é que o moribundo, o enfermo, aquele que já está quase para morrer, ordena. O moribundo repetidamente se dirige aos seus, ordena em testamento, no sentido de ordenar prescrições morais ou exortar. Depois, a terceira forma estilística desse gênero, o moribundo repetidamente se dirige aos seus ouvintes com o vocativo: filho meu, irmãos meus, é uma forma emprestada do gênero sapiencial. É inegável o valor histórico dos livros do Antigo Testamento. Começando pelo Pentateuco, neles vemos desfilar muitos acontecimentos cuja historicidade temos que reconhecer. Contudo, a história destes livros está sempre subordinada ao fim religioso. Não podemos negar a historicidade dos livros do Antigo Testamento, mas é sempre bom recordar que a historicidade dos mesmos está subordinada a um fim religioso. Uma constante histórica que tem que fazer ver o leitor, o ouvinte, através dos acontecimentos, uns princípios morais e teológicos que deverão ser ensinados. Tendo em conta a finalidade religiosa, podemos abrir os livros da Bíblia e tentar julgar a historicidade de um fato. O que faz a história bíblica chegar até nós? O que fez a história bíblica chegar até nós foi a finalidade religiosa. Existem vários testamentos, vários discursos de despedida na Sagrada Escritura. Aqui apresentarei somente alguns. Apresentarei o de Davi, o de Josué e o de Moisés. Depois, no Novo Testamento, só o de Jesus Cristo. Então, vamos começar pelo Testamento de Davi, que está em 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Apresento esses testamentos justamente para que possamos perceber as características
as formas estilísticas do gênero literário discurso de despedida, para que depois nós mesmos possamos aplicar ao Testamento de São Francisco. Não farei um exame exaustivo do Testamento de São Francisco, darei pistas, depois caberá a cada um de nós que estamos estudando fazer este exercício. Então, o Testamento de Davi, 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Não vamos ler o texto, para, de certa forma, aproveitar o tempo. No seu testamento, não tem nenhuma preocupação, Davi não tem nenhuma preocupação de nomear um sucessor. Recorda com detalhes as peripécias vividas entre amigos e inimigos de juventude. Francisco também começa o seu testamento de uma certa forma, recordando o seu passado, onde ele mesmo diz, faz menção a uma vida de pecado. O Senhor assim deu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência, porque como estava em pecados, parecia-me por demais amargo ver os leprosos. Recorda com detalhe, então, Davi, no seu testamento, recorda com detalhe as peripécias vividas entre amigos e inimigos em sua juventude. No texto que encontramos como um discurso de adeus, está nas exortações que aparecem nos versículos de 3 a 4. E na frase do versículo 10, onde o autor diz, o narrador diz, que adormeceu com seus pais. O autor está bem mais preocupado com a sucessão do que colocar na boca do moribundo ensinamentos novos e valiosos. No primeiro século depois de Cristo, quando Flávio José reescreveu este texto, mostra alguns sinais, quando Flávio José reescreveu esse texto, mostra alguns sinais do gênero do discurso de despedida. Quando Davi caiu enfermo, percebendo que ia morrer, chamou a seu filho e disse: te exorto, como antes o exortei. Então, Flávio José, que ao escrever este texto, vai apresentar os elementos do discurso de despedida no mesmo. Depois, o outro testamento que vamos ver brevemente, de Josué, capítulo 23. No livro de Josué, no capítulo 23, encontramos o testamento de Josué. Josué conta como conquistaram e como repartiram a terra. Então, cada um recebeu sua herança do único proprietário que é Deus. Josué chamou. Então, este é o primeiro termo, o primeiro elemento que encontramos no texto. O primeiro elemento que encontramos no texto, elemento discurso de adeus, é que Josué chamou. Aquilo que já falei no início, que o verbo chamar é característico deste texto. Então Josué chamou. E vejamos, é um dos elementos constitutivos desse gênero. O deuteronomista age aqui com o mesmo espírito que encontramos no discurso de despedida. Coloca na boca do moribundo, do enfermo, a doutrina que mais lhe interessava que triunfasse. O cumprimento da aliança, as bênçãos que aparecem nesta perícope, também são indicadoras que a mesma faz parte do gênero literário que estamos estudando. Os motivos que demonstram que Josué 23 é um discurso de despedida. Primeiro, Josué convoca os seus antes de morrer para entregar um testamento. Segundo motivo, Josué exorta o povo a observar o testamento, recordando-lhe toda a história da salvação. As ressonâncias deuteronomistas no discurso são evidentes, tanto pela terminologia quanto pela forma expositiva. No seu discurso, Josué interpreta o passado, dando claves para o futuro de Israel, e mostra que Deus é fiel nas promessas e nas bênçãos. O outro discurso de adeus que
que também iremos aqui apresentar de forma rápida, é de Gênesis 49, o discurso de adeus realizado por Jacó. Diversas tradições nos anunciam ou nos indicam que também Jacó, quando esteve a ponto de morrer, abençoou seus filhos e lhes falou. Os filhos de Jacó aproximam-se de seu leito, não de forma individual, mas cada um como representante de suas tribos. A primeira característica do discurso de despedida que encontramos em Gênesis 49, a primeira característica do discurso de despedida que aqui encontramos é que Jacó chamou os seus filhos. Então, como eu disse, o verbo chamar, kará em hebraico, kaleu em grego e vocabit em latim, está presente nesses discursos de despedida. Então, a primeira característica do discurso de despedida que aqui encontramos é que Jacó chamou a seus filhos. As palavras do patriarca possuem a estrutura de uma profecia. As recomendações fúnebres que aparecem nos versículos 29 a 33, que muitas vezes concluem os discursos de adeus, também são indícios de que estamos diante do discurso de despedida. Os indícios do discurso de despedida serão, não obstante, aproveitados pela tradição posterior, que converterá Gênesis 49 em verdadeiro discurso de adeus. Este aproveitamento será realizado pela tradição judaica em geral. A morte dos patriarcas em Israel levam sempre um elemento de sobriedade. Então, as mortes, é justamente a tradição judaica posterior que vai estudar, que vai encontrar em Gênesis 49 elementos que constituem ou elementos indicadores dos discursos de adeus, discursos de despedidas na Sagrada Escritura. Lembrando que esses discursos formam um gênero literário. Por isso que do Gênesis ao Apocalipse vamos encontrar esses discursos presentes. Depois, o último discurso do Antigo Testamento que iremos estudar é Deuteronômio 33, a morte de Moisés. Então, Moisés, antes de morrer, abençoa, como fez Jacó, as tribos de Israel, aos filhos de Israel. A tradição sempre considerou a bênção de Moisés como um continuar da bênção de Jacó. Então, a tradição judaica, a tradição bíblica sempre considerou a bênção de Moisés como continuação das bênçãos de Jacó. O aspecto profético das últimas palavras de um moribundo é um indicador do nosso gênero literário do discurso de despedida. A imagem de Moisés, pronunciando seu último discurso antes de morrer, se desenvolverá e crescerá no Targum. Flávio Joséfo, ao comentar a morte de Moisés, fez a partir dos discursos de despedidas. Então, Flávio Joséfo, ao comentar a morte de Moisés, fez a partir dos discursos de despedida. Algumas expressões que aparecem nos discursos de despedida: testamento, a lucidez do moribundo, o homem diante das portas da morte atravessa com um olhar espiritual a longa carreira de sua vida. Então, se nós olharmos claramente algumas expressões, aqui não apresento todas, mas algumas expressões que aparecem no discurso de despedida estão presentes no texto de São Francisco que estamos meditando, no seu testamento. O próprio título, testamento. Então vejamos, algumas expressões que aparecem no discurso de despedida. Testamento, a lucidez do enfermo, do moribundo, e vejamos que São Francisco, quando ditou o testamento, estava bem lúcido. O homem diante das portas da morte,
atravessa as mesmas com um olhar espiritual, mas atravessa a longa carreira de sua vida. Então, às portas da morte, aquele que faz seu discurso de despedida, na verdade também apresenta uma retrospectiva sobre a sua vida, sobre a sua existência vivida. Então, o gênero literário em questão não quer descrever os momentos mais tristes da vida de um homem. O gênero literário em questão que estamos meditando não tem como objetivo descrever os momentos mais tristes da vida de um homem, mas manifestar suas lições e exortações. A intercessão, as orações do patriarca Jacó salva a todos os seus filhos, a imitação. Então são termos que aparecem nesses discursos. A imitação. O moribundo apresenta sua vida como modelo. Também encontramos esta característica no Testamento de São Francisco. Reúne e convoca os seus. O vocábulo chamar é uma expressão típica e essencial dos discursos de despedida. De forma muito rápida, existem nos evangelhos vários momentos da vida de Cristo que podem ser apresentados também como discurso a Deus, como discurso de despedida. Mas centraremos a nossa atenção aqui de forma rápida em João, capítulos de 13 a 17. O último discurso de Jesus. Então, toda a obra literária está constituída, de algum modo, para transmitir ideias ou sentimentos ao leitor. Então, toda obra literária está construída, de algum modo, para transmitir ideias ou sentimentos ao leitor. O único meio que o autor tinha ao seu dispor era a palavra escrita. Era o que assegurava a sobrevivência da mensagem. Mas só a palavra pronunciada consegue transmitir com exatidão os sentimentos que um determinado autor pretende transmitir em sua obra. O único meio que o autor tinha ao seu dispor era a palavra escrita. Era o que assegurava a sobrevivência da mensagem. Mas só a palavra pronunciada consegue transmitir com exatidão os sentimentos que um determinado autor pretendeu transmitir em sua obra. Não podemos considerar estes capítulos, João de 13 a 17, não podemos considerar estes capítulos como um claro modelo do gênero literário de discurso de despedida, de adeus. Faltam alguns motivos. Os discursos que apresentamos brevemente, o de Moisés, de Jacó, de Josué e de Davi, aparecem personagens que se despediam definitivamente. O caso de Jesus é algo diferente. Não é só um discurso de adeus, mas um discurso de até logo, porque Jesus não se despede de forma definitiva. Então, quando João expõe doutrinas típicas desse gênero, sua profundidade teológica transborda em muito os limites doutrinais dos nossos discursos de adeus. Então, quando João expõe doutrinas típicas desse gênero que estamos estudando, sua profundidade teológica transborda em muito os limites doutrinais de nosso discurso de adeus. Podemos sim afirmar que João capítulos de 13 a 17, é um verdadeiro discurso de adeus que segue as regras e costumes do gênero, não só na classe material, mas também no modo de apresentá-lo, ou seja, como último mandamento. Podemos reconhecer muitos termos do discurso de adeus presente nestes capítulos de 13 a 17 do Evangelho de João. Podemos reconhecer muitos termos de discurso de adeus presente em João de 13 a 17. Estes capítulos estão cheios de últimas recomendações.
O lava-pés, com a interpretação que dá o próprio Jesus, é uma exortação a imitar no futuro o seu gesto, a imitar o espírito de humildade e espírito de serviço. Exortação à fé em Deus e nele. O novo mandamento. Quase todas as recomendações possuem esta exortação ao novo mandamento. Então, quase todas as recomendações possuem e têm uma clara perspectiva comum, o futuro. No discurso de adeus, o enfermo, o moribundo, prevê de algum modo o que será da comunidade depois de sua partida, depois de sua morte. Então, podemos encontrar nos capítulos de 13 a 17 de São João vários elementos do gênero literário discurso de adeus, discurso de despedida. Claro que temos que fazer uma outra interpretação em relação aos que foram os outros discursos que foram apresentados. Porque ali eram personagens que se despediam definitivamente, enquanto Jesus era apenas um até logo. O Testamento de São Francisco. O capítulo 17 do Evangelho de João se repete várias vezes nos escritos de São Francisco, principalmente o núcleo da oração sacerdotal, que é a união filial do Filho com o Pai em confiança e abandono. O capítulo 13 de João, o lava-pés está bem presente na vida do nosso santo. Francisco teve uma suprema intimidade para com a palavra de Deus. Era para ele o espírito de sua vida e a vida de seu espírito. Então, Francisco teve uma suprema intimidade para com a palavra de Deus. Era para ele o espírito de sua vida e a vida de seu espírito. Podemos destacar outra ideia-chave da oração sacerdotal, que é justamente a palavra, o vocábulo doar, o verbo dar, ou seja, o dom de todas as coisas por parte do Pai. É o Pai quem dá, quem entrega. O Filho transmite o dom à humanidade. A palavra dar, em suas diversas formas, se repete muitas vezes no texto de Francisco. Ver a Deus como fonte de todo o bem. No Testamento de São Francisco repete 7 vezes este vocábulo dar, o verbo dar, com a mesma ideia que tem a palavra na oração sacerdotal que encontramos nos capítulos de 13 a 17 de São João. O testamento é onde melhor reflete a dimensão espiritual de São Francisco. É como uma confissão, uma avaliação de toda a sua vida. Há exortações aos seus meros companheiros, há exortações sobre há exortações aos seus meros companheiros sobre as más interpretações que possam vir a fazer sobre os valores fundamentais da vida em fraternidade. No Testamento de São Francisco percebemos um homem que, próximo da morte, sente saudade do passado. O Testamento em seu conjunto é a narração de um ato de fé no plano de Deus. O Testamento de Francisco em seu conjunto é a narração de um ato de fé no plano de Deus. A igreja e cruz serão os símbolos que acompanharão sua evolução espiritual até converter-se na expressão madura de sua fé. É bem visível no Testamento de São Francisco os elementos indicadores do discurso de adeus, do discurso de despedida. Principalmente quando Francisco afirma que não é uma nova regra, mas uma recordação, uma admoestação, uma exortação. Então, a divisão que fazem do Testamento, principalmente no número 34, diz: não digam os frades, et non dicant fratres, e não digam os frades, esta é outra regra,
porque esta é uma recordação, demonstração, exortação e meu testamento, que eu, Frei Francisco pequenino, faço a vós, meus irmãos benditos. Para isto, para que mais catolicamente observemos a regra que prometemos ao Senhor. Se formos, de certa forma, olhar, aqui está o coração do testamento de São Francisco, neste número 34. Então, repetindo, é bem visível no testamento de São Francisco os elementos indicadores do discurso de despedida, quando Francisco afirma que não é uma nova regra, mas uma recordação, uma demonstração, uma exortação. Na primeira parte do testamento encontramos uma estrutura mais ou menos narrativa dos eventos iniciais da vida de Francisco, na primeira parte. A segunda parte está formada por exortações, pedidos bem precisos dirigidos aos frades. O testamento é uma história sagrada. A vida espiritual de cada um de nós é uma história sagrada, com sua criação, suas alianças, seus êxodos e seus exílios, suas destruições e construções, suas maravilhas de Deus. Por mais fugaz que tenha sido a nossa experiência do divino, por mais obscura que sejam suas vias, devemos fazer esforço para retomar nossos passos de tempo em tempo, a fim de discernir os caminhos pelos quais o Senhor de bom grado nos fez passar, nos fez caminhar. A história sagrada é entregue aos frades por Francisco. Então, Francisco entrega aos frades, no testamento, uma história sagrada. É também um meio eficaz para interpretação e compreensão de sua regra. Para isto, para que mais catolicamente observemos a regra que prometemos ao Senhor. É também um meio eficaz para a interpretação e compreensão de sua regra. Outro ponto do testamento que indica que o mesmo segue as estruturas do discurso de despedida que encontramos na Sagrada Escritura é o que Francisco se apresenta como medida existencial a partir da qual os frades deveriam partir cada vez de novo, para sempre manter a regra como forma de vida. Na expressão eu, Frei Francisco, indica a si mesmo como um modelo a ser observado. A sua história humana foi uma história fundadora, como a dos grandes personagens bíblicos, que já citamos aqui. O grande capuchinho, o frade Pietro Maranese, descreve os últimos anos da vida de Francisco com uma frase bem precisa: a morte de um homem cristão. Então, o frade Pietro Maranese descreve os últimos anos da vida de São Francisco com uma frase bem precisa: a morte de um homem cristão. Para este autor, os últimos, para Pietro Maranese, os últimos anos de Francisco foi um reviver os momentos que precederam sua mudança de vida. O leproso com o qual Francisco se encontra no fim da vida é o seu próprio corpo agora, cada vez mais doente e frágil. Então, para Maranese, aquilo que aconteceu no início da conversão de Francisco também reaparece no final de sua vida. A família com a qual viverá ou experimentará dificuldades relacionais, agora não será mais sua família de sangue, mas será os seus próprios frades. Tanto no início como no fim de sua vida, o nosso santo foi claramente tocar, ou seja, foi chamado a tocar a nudez da terra. E ali deitar a sua pessoa para dar estabilidade a toda a sua experiência. Então, a nudez Francisco experimenta tanto no início como no fim de sua vida. Então, tanto no início como no fim de sua vida, nosso santo foi chamado a tocar a nudez da terra e ali deitar a sua pessoa para dar estabilidade a toda a sua experiência. Afirma
Pietro Maranesi, que no cansaço e na decepção dos últimos anos, muito semelhantes aos iniciais, Francisco terá que devolver a sua pessoa ao mistério de um Deus escondido sob as dobras de uma história contraditória. Francisco foi ferido até a morte, tanto nas enfermidades físicas quanto pelas dificuldades de relacionamento com os seus frades. Para Maranesi, o testamento é o fruto maduro de um homem que saiu da grande tribulação através de uma enésima e definitiva entrega de paz a Deus e aos irmãos, dedicando-lhes com aquele texto uma herança preciosa, mas também exigente, a sua própria pessoa. A irmã morte o entregará como pobre, isto é, como homem nas mãos daquele que lhe deu a vida. Ao morrer como homem entre os homens, uma vez mais e definitivamente encontra o único caminho para se entregar ao amor de Deus como sentido último de sua vida. Meu testamento. Então, o próprio Francisco fala, meu testamento. Certo? Não diga os frades, esta é a nova regra, esta outra regra, porque esta é uma recordação, demonstração, exortação e meu testamento, que o Frei Francisco, pequenino, faça a vós, meus irmãos benditos. Para isto, para que mais catolicamente observemos a regra que prometemos ao Senhor. Meu testamento, quod ego frate Francisco. Vejamos, no testamento de Siena, encontramos 3 exortações e uma síntese das coisas precisas que ele entregava, das coisas preciosas que ele entregava aos seus frades. O texto que o próprio Francisco define como testamento é bem mais denso do que este. Um homem, ou seja, bem mais denso do que o testamento de Siena. O homem à beira da morte não pode brincar com as suas palavras, principalmente com aquelas que dizem a verdade de seus sentimentos. Eu, Frei Francisco, o último e definitivo eu daquele homem que em breve estará de volta para Deus. Os últimos sofrimentos exigiram de Francisco a aceitação dos irmãos sem impor sua vontade. Sem impor sua vontade como proprietário. Aceita ser simplesmente irmão, livre da tentação do domínio. Foi Deus quem inspirou a Francisco a começar a vida de penitência. Sentiu-se chamado a um caminho próprio de penitência, e este caminho não lhe conduzirá a uma ordem monacal, porque esta é uma recordação, admoestação e exortação, e meu testamento. Essas palavras indicam ou oferecem uma conclusão a tudo que Francisco já escreveu. São uma confirmação a tudo que foi dito pelo Seráfico Pai. Tinha um calor especial, principalmente com a última palavra, testamento. Ou seja, tinha um valor especial, principalmente a última palavra, testamento. O termo testamento aqui vai além do estritamente jurídico, como uma simples disposição da vontade do moribundo. Testamento aqui como uma manifestação, o testamento aparece aqui como uma manifestação da sua vontade, que quer recordar tudo que foi considerado como importante e decisivo para a vida de Francisco. O testamento está a serviço da regra, deve ser lido e entendido antes da mesma. Não aparece no texto como um senhor autoritário, cheio de poder, mas chama a si mesmo como o menor de todos os frades. O testamento, esta preciosidade,
que tem que ser levado unido à regra. Assim como os judeus do Antigo Testamento levavam sempre consigo a lei de Deus. O testamento é para o frade uma advertência contínua. A bênção que aparece no final do testamento, a bênção que aparece: e eu, Frei Francisco, pequenino servo vosso, tanto quanto posso, vos confio por dentro e por fora essa santíssima bênção. E todos aqueles que observarem estas coisas no céu, seja repleto da bênção do Altíssimo Pai, e na terra seja repleto da bênção do seu direto Filho, com o Santíssimo Espírito Paráclito, e todas as virtudes do céu e todos os santos. Então a bênção é uma palavra que promete bens materiais ou salvação espiritual. No presente e no futuro, àqueles a quem foi dado. Não por autoridade própria, mas confiando no auxílio de Deus, o autêntico doador de todos os bens. Por isso o patriarca dos judeus abençoava os seus filhos, e Moisés abençoou o seu povo. A pequenez de Francisco concede a bênção com uma força especial, porque o próprio Deus prometeu exaltar de uma forma especial ao que pede com humildade. E eu, Frei Francisco pequenino. Então o próprio Deus prometeu exaltar de uma forma especial ao que pede com humildade. A bênção permanece como garantia divina a toda a ordem no futuro. O testamento é o caminho de sua última entrega a Deus, que para Francisco é o pleno sentido de sua vida. Então podemos destacar, e assim concluindo a nossa reflexão, que a bênção é um dos últimos elementos que encontramos no testamento, que faz com que o mesmo seja classificado, seja identificado como um discurso de adeus, um discurso de despedida. Então este foi somente uma breve introdução sobre este tema, que na verdade não existe quase nada desenvolvido ou escrito sobre o mesmo. Então tentamos de uma certa forma fazer uma reflexão sobre o testamento de São Francisco a partir dos gêneros literários de discurso de despedida, apoiado neste gênero que encontramos na Sagrada Escritura. Então cabe depois a cada um, por sua própria conta, tentar desenvolvê-lo de forma mais exaustiva e profunda, porque é um tema interessante. É sinal que é destacar a intimidade que Francisco tinha para a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos.